Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao canal Educações em Rede. Eu sou Simone Becher Eu sou a Fernanda Campos. e nós somos integrantes do Grupo Educações em Rede. O Grupo Educações em Rede ele foi criado em 2020 com a intenção de se constituir como um espaço de formação, de partilha e de rede de professores. Com as nossas ações, nós alcançamos mais de 2.000 pessoas. E se você está chegando agora, seja bem-vindo e acesse os nossos canais. Nós temos perfil no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. O nosso site é www.educaçõesemrede.com. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Para dar início à nossa conversa, nós temos uma convidada super especial, a professora Paula Carolei. Olá, Paula. Antes de apresentar a Paula, Simone, eu queria aqui só colocar um parênteses, né, que eu acho que é importante nessa semana que a gente está, porque assim, então vamos preparar a nossa conversa, preparar a nossa convidada, preparar aqui o mini currículo, preparar tudo. E cadê? Estamos, nesse momento, vivendo o apagão do Lattes, que eu acho que é importante a gente colocar essa crítica aqui, porque para nós, né, que somos acadêmicos, somos cientistas, estamos aí, o Lattes é uma ferramenta importante para a gente, né? É um repositório ali de currículos, onde que todo mundo deixa, né, suas publicações, as formações, é um instrumento importante até para as avaliações das pós-graduações, e a gente está vivendo esse momento, então, na educação e na ciência no Brasil, que é um momento preocupante, né? Esse apagão, que a gente sabe que vai além disso, é questão, né, de saúde, social, então, recentemente também cultural, né, porque recentemente também a gente acompanhou aí o incêndio da Cinemateca em São Paulo, vivemos ainda esse cenário epidêmico, né, com mais de 540 mil mortes, então a gente acompanhando o Brasil ardendo em chamas, pegando fogo por tudo quanto é lado, e com esse apagão, que atrapalhou a gente um pouquinho nesse momento para encontrar informações da nossa convidada, mas não por isso, porque também ela é uma pessoa super ativa e a gente encontra, mas a gente teve esse problema que eu acho que era importante da gente falar nesse momento. A gente, né, enquanto um grupo de educação, de doutoras em educação, estamos todos aqui, eu acho que era importante da gente falar sobre isso. Então, agora, passo a apresentar a nossa convidada, como disse, né, super especial aí, a professora, a doutora Paula Carolei. Ela é bióloga, pedagoga, ela tem mestrado e doutorado em educação. Neste momento, está fazendo pós-doutorado na Universidade Aberta, aqui em Portugal. E ela estuda e desenvolve projetos na área de aprendizagem criativa, de gamificação e de trilhas de aprendizagem. E durante 5 anos, ela foi coordenadora do único curso de design educacional do Brasil. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada pelo convite, né? Essa questão do design educacional já permeia a minha vida há muito tempo. Eu posso dizer que eu participei da primeira pós-graduação, que começou em 2005, e da primeira graduação, que a gente começou em 2017, né? Então a gente está batalhando pela profissão e pela formação de designers educacionais no Brasil já há um tempo, então estou nessa luta mesmo. Então, seja bem-vinda. Vamos começar, então, aqui a gente tem muitas perguntas, né, Simone, para ela, que vão passar desde o lado pessoal e também profissional. Nós estamos bem curiosos aí sobre, principalmente a trajetória da professora Paula, né? E que hoje está em Portugal fazendo um pós-doc, então para nós é muito interessante também entender esse percurso e o que fez sentido nesse percurso para a professora. Então, a minha primeira pergunta é entendendo um pouquinho, tentando entender um pouquinho as suas escolhas profissionais, né? Eu vejo que você sua graduação foi em biologia, e depois você fez um mestrado e um doutorado em educação. E isso é muito parecido com o que eu e a Fernanda fizemos, né? Eu fiz filosofia como a primeira graduação, a Fernanda fez história, e depois nós seguimos para o mestrado e doutorado em educação.
Então, eu gostaria de saber, assim, qual foi o clique que motivou você, Paula, a fazer um mestrado em educação e não em biologia, porque, de repente, esse seria o caminho natural, né, que os seus colegas talvez tenham tomado, e também a estudar as tecnologias na educação, e se esse caminho que você escolheu na época, ele foi bem visto ou bem aceito pelos pares, tendo em vista que as tecnologias no ensino não eram tão óbvias, talvez, na época. Hoje em dia, as coisas ainda não são tão fáceis como em alguns outros países onde se tem mais acesso à tecnologia, mas hoje em dia o Brasil ele já tem uma estrutura muito maior, né? A gente conseguiu evoluir, principalmente com as ações da Universidade Aberta, enfim. Gostaria de entender, assim, por que da sua escolha e como que foi esse caminho no início, assim, você dá esse start inicial para cair nas tecnologias no ensino. Então, foi até um pouco de pioneirismo, né? Na verdade, assim, eu fui a única aluna da minha turma que eu só me formei em licenciatura. Todo mundo só se formava em bacharelado e alguns em licenciatura. Eu me formei primeiro em licenciatura porque as 2 iniciações científicas que eu fiz, eu acabei não concluindo no sentido de que eram extensões de laboratório e que eu não gostava muito de trabalhar presa num laboratório, eu gostava de trabalhar com pessoas. E aí eu só concluí o bacharelado depois da licenciatura, quando eu fiz uma pesquisa em ensino. Eles aceitaram a pesquisa em ensino de ciências também para eu concluir o bacharelado, aí eu consegui finalizar. Até engraçado isso, nem lembrei, olha só. E aí, porque todos os meus colegas foram para pesquisa na área de biologia. E eu sempre gostei do ensino de ciências. Eu acho que era algo que sempre, desde do que eu comecei a universidade, eu tinha essa perspectiva do ensino de ciências, e eu comecei a trabalhar numa escola muito especial, que a gente chamava de Cefam, que era uma escola de magistério. Quem viveu o começo dos anos 90 em São Paulo, conheceu esse modelo de escola. Era uma escola de magistério de período integral, e por muitos anos eu reconheço até hoje os bons alunos de pedagogia que seguiram carreira, que fizeram diferença na escola pública, muitos vieram dessa proposta. E eu fui trabalhar lá, e era uma proposta de magistério focada no contexto, tinham aulas práticas, eu comecei a trabalhar com metodologia de ciência. Então, foi toda uma coisa voltada a ensinar, e a pensar na questão. Eu tive experiência como supervisora de estágio com 20 anos, foi uma coisa muito legal. E, ao mesmo tempo, eu comecei também num projeto, na época da Escola do Futuro, que era um projeto na USP, e eu acompanhava os primeiros projetos com internet nas escolas, isso em 1993, você tem ideia, né? E a gente fazia uma coisa que, para mim, foi transformador. Era um projeto que era ensino de ciências via telemática. Então, escolas do mundo inteiro faziam experimentos e trocavam os dados pela internet, mas era a tela verde, não tinha nem www ainda, gente. Era uma coisa... E, para mim, isso foi uma transformação no ensino por investigação. Já naquela época, a gente falava de ensino por investigação, que hoje agora está na metodologia ativa. E aquilo lá me deu um clique, falei, nossa, a gente precisa trabalhar desse jeito, trabalhando a partir dos dados, comparando dados do mundo inteiro. Olha só, isso em 93 a gente já conversava. Depois eu fui autora do telecurso de biologia. Então, eu comecei então, educação à distância, educação tecnologia, foi aí eu não fui direto para o mestrado, tá? E foi um ponto importante. Eu fiz uma pós-graduação em multimídia e educação. Então, eu aprendi a trabalhar com CD-ROM, porque aí essa questão da tecnologia me despertou. Eu fiz todos os cursos assim, de Senac que tinham naquela época de informática educativa. Eu gastava todo o meu salário de professora de escola pública em cursos, né? Então foi uma coisa assim, eu aprendi aprendi fazendo, fiz muitas coisas divertidas. Nossa, eu me divertia, eu passava minhas férias montando coisa, fiz curso de computação gráfica na época, tem várias histórias malucas disso. Daí, em 98, eu conheci, então passaram assim 4 anos, quase 5 anos,
Eu trabalhava na escola com ensino de ciências, fiz o telecurso, depois comecei a trabalhar com ensino de ciências, com essa questão do... E aí, em 97, 98, eu conheci Vani Kensky, né, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e Mariazinha Fusari. E aí eu comecei a ajudá-las nas aulas lá na pedagogia da USP, e aí meu mestrado foi sobre construção de multimídia por alunos de pedagogia. E aí eu já trabalhava com essa ideia, era designer educacional, e foi uma coisa incrível assim, para mim, que o desejo que eu tinha era ver o quanto a gente fazia um trabalho que era tudo puxado pela Vani, que era incrível, que era como cada um tinha uma teoria própria de ensino e como se concretizava isso no material didático. Então, eu analisei então, isso para mim foi transformador. E aí, já o doutorado, eu emendei com a produção a questão do designer educacional, mas ainda não foi direto, tá? Eu entrei, na verdade, no doutorado eu não entrei com a Vani, eu entrei com o professor da filosofia, que eu queria estudar os blogs. Na época ninguém sabia o que era blog, era 2002, eu queria estudar os blogs. E na época eu falava, os blogs, um espaço de livre expressão. E aí eu fiz todo um trabalho a partir do dispositivo Foucaultiano, Deleuze, fiz toda uma pesquisa teórica e tal. Aí quando eu fui ver no campo, eu percebi que tinha aquela coisa da luta pela audiência. Eu não senti que era um espaço de livre expressão, era um espaço de conquistar audiência, que é o que acontece nas redes sociais até hoje. Né? E aí eu fiquei super decepcionada, muito. E aí eu não queria mais continuar o trabalho, assim, porque eu não tinha... Aí, porque eu falei para o meu orientador na época, eu falei, professor, mas eu vou fazer o quê? Você vai denunciar isso. E aí, assim, morreu minha graça no trabalho. E nesse período, a Vani me convidou para trabalhar num projeto, e isso desenvolveu depois um curso, que foi acabar no curso do designer, da primeira pós-graduação em design educacional, que foi a construção de hipertextos, e aí eu tinha um processo de intervenção. E eu acabei, né, o professor falou, Paula, você está fazendo um projeto mais construtivo. Aí ele, de boa, aceitou a mudança de orientação e a gente foi, né? Eu dei bastante trabalho para a Vani, porque foi e foi muito legal, não foi fácil, né? Porque era uma área que a gente estava construindo, e aí foi que eu fiz o meu doutorado da construção de textos e hipertextos, né? Então, assim, tem essa trajetória, na verdade, e eu vejo isso muito acontecer com as pessoas que vêm procurar o curso de design educacional, essa mudança de você querer construir, porque o que é o design educacional? Você querer ter um processo de intencionalidade bem estruturado, bem planejado, e muitos professores acabam procurando isso, né? Então foi daí e aí gente, participei de tudo quanto é tipo de projeto, corporativo, não formal, então já fiz de tudo que vocês possam imaginar, passei por todas as fases da EAD, da educação e tecnologia, né? Fui trabalhar no Senac com docência, com tecnologia na aprendizagem, e aí a gente seguiu até chegar na Unifesp, né, em 2014. Em 2014 eu ingressar na Unifesp. Nossa, demais, hein, Simone? É que uma aula que eu estou aqui. Nossa, e esse pioneirismo, né, assim, e também essa flexibilidade que a Paula teve de mudar a direção quando percebeu que não é isso aqui que eu quero pesquisar outra coisa, e já redirecionou. E eu acho que isso foi muito porque tu vinhas testando coisas e, enfim, né? Acho que a gente... Foi sofrido, porque eu tive que fazer um doutorado em menos de 2 anos. Nossa. Eu tive que ralar, gente. Foi complexo. Então você está acostumada a trabalhar sob pressão.
Mas é uma história muito interessante, né? E eu acho que tem tudo a ver aqui com a gente, né? Principalmente nós dois, mas com um grupo também, né, de Educações em Rede, que a gente, de alguma forma, aí também falando aí de educação e tecnologias, sobre educação à distância. Então, a Paula está muito de encontro, né, Eu com acho as que nossas combina ações. muito, muito com a minha própria formação, porque eu me lembro que na graduação em filosofia eu já me interessei pelos blogs e eu comecei a pesquisar, entender como que a gente podia produzir conteúdos de filosofia, fazer os alunos interagirem através de blogs. E aí eu me lembro que meu primeiro artigo que eu apresentei numa conferência foi sobre blogs no ensino de filosofia e convergiu totalmente com a professora Paula. Então, mas a diferença é quando que aí a gente dá o salto, é quando a gente usa essas propostas de uma forma autoral. Não, que era o que acontecia, que eu fui analisar os blogs, na verdade, assim, a minha intenção era, eu trabalhava numa escola que era super tradicional e que os alunos eram super contidos, tal, e eu descobri que todos eles tinham blogs. Eu falei, bom, eu vou ver o que eles, num espaço que não é controlado, o que eles falam. E aí eu falei, agora eu vou ver, né, a verdadeira face dos meus alunos, era essa a ideia. Aí, de repente, eu vi que tinha um outro tipo de controle e um outro tipo de... Então, assim, não tinha livre expressão, não tinha autoria, era... Quer dizer, não é que não tinha autoria, mas tinha um tipo de você querer mostrar algo que você não era, ou tipo, tinha outros dispositivos de controle que a gente falava, a questão Foucaultiana, e isso me decepcionou bastante, né? E aí, o caminho que eu trabalhei é trabalhar como educação para intervenção, né? Então, coisas que a gente apoie a autoria. Então, pensar na aprendizagem criativa, né, que agora eu estou mais ligada, mas pensar em outros processos que a gente ajude as pessoas a se constituir como autores e que eles ganhem seus próprios, né, suas próprias trajetórias. Então, acho que é por aí que eu tenho trabalhado. É muito interessante também, porque aí a gente move as pessoas, os professores, enfim, as pessoas que estão interessadas em educação, a serem autores também dentro desse ciberespaço, né, dentro das tecnologias, e não ficar só passivamente esperando que alguém produza algum recurso, alguma ferramenta que vá poder ajudar, né? Acho que a gente tem que sempre ter essa coisa em mente de que a gente também pode ser produtor e incentivar bastante isso, né? Acho que o design educacional, esse curso, certamente é um dos estímulos a essa criatividade. E aí eu gostaria de saber, porque eu sou uma pessoa muito curiosa sobre a vida dos professores, né? O que te fez ir para Portugal fazer um pós-doc? Você poderia fazer em qualquer lugar, né? Ainda mais com esse seu currículo tão rico e tão diversificado, mas o que você encontrou em Portugal, em termos de pesquisas, de recursos, que você não encontrou talvez no Brasil ou em outro país, e o que você acha que esse pós-doc, né, esse intercâmbio com uma outra realidade, uma outra cultura também, que apesar de nós sermos filhos aí de Portugal, nós temos muitas diferenças culturais também, e o que isso contribui para o desenvolvimento de tecnologias no Brasil, para suas práticas quando você retornar? Se você poderia contar um pouquinho, assim, dar uma palhinha sobre a sua pesquisa também de pós-doc. Então, primeira coisa foi tentar desenvolver uma parceria internacional nessa questão da educação aberta, né? Eu acho que a gente tem esse interesse. Uma pessoa que eu admiro muito na minha trajetória agora, de pensar, de repensar a docência na cibercultura, professora Edmeia Santos, e quando a professora Edmeia Santos veio para Portugal, então ela teve esse contato com a Lina Morgado, que é a minha supervisora, então eu conversei muito com a Edmeia, tinha outras, eu cheguei também conversei com o pessoal da aprendizagem criativa no MIT, né? Mas eu optei por Portugal porque, primeiro, que nesses últimos anos, né, principalmente acho que os últimos 10 anos, eu fiz muita coisa prática, sabe? Eu criei muita coisa, criei muitos, como a Edmeia Santos fala, criei muitos dispositivos,
e eu não consegui analisar nem 1% dos dados das coisas que eu fiz. Não consegui, não consegui. Porque a gestão do curso me tomou muito tempo, né? Eu estou sempre em produção, e me falta mesmo eu pegar e estruturar tudo isso, né? Analisar essas práticas, divulgar essas práticas. E eu acho que Portugal, as pessoas têm um rigor muito grande acadêmico. Assim, eu sou muito fã do rigor acadêmico dos pesquisadores de Portugal, né? Então, eles são muito rigorosos. Então, eu acho que, nesse ponto, eu acho que eles podem me ajudar, né? Então, eu tenho sentido essa troca de me ajudar. Porque, assim, né, tem uma coisa cultural, e eu percebi muito agora dando aula eu ajudei a Lina a dar uma disciplina de processos pedagógicos no mestrado aqui, na pedagogia do e-learning. E o que eu percebi? Né? Eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu gosto de, vamos lá, se joguem. E às vezes eu acabo errando a mão, vou ser sincera, né? Porque principalmente os mais desconfiados não se jogam logo de cara, né? E eu percebi que o grupo realmente não se jogou. E não tem que se jogar mesmo, as pessoas, você tem que falar, olha, calma, você tem que apresentar. Então, assim, eu acho que muitas vezes eu falhei, inclusive com eles, de não dar todas as diretrizes. Não que você tem que dar o passo a passo, não é isso. Mas você tem que explicar onde eles estão entrando, né? Eu acho que... Mas eu acho que isso é um aprendizado para tudo na vida. A gente tem que deixar as pessoas confortáveis, né? Mas eu, como sou de me meter de cabeça nas coisas, né? E vamos lá, às vezes eu não tinha essa percepção. E é muito interessante porque nós, brasileiros, né, a gente tem um estilo meio americano, a gente se apoia muito no contexto. O contexto tem muito valor. A gente, sabe aquela história, meia palavra basta, né, para bom entendedor? O Brasil, então assim, você muitas vezes não explica tudo direito, você acha que o pessoal vai entender, né? Deixa lá. E o público daqui, não, você tem que explicar. Você tem, eles... então, assim, é nesse ponto que eles são rigorosos, né? Então, eu acho que é um aprendizado de um lado e de outro. De um lado, né, de eu ajudar essa questão mais experiencial, e o outro, me ajudarem a descrever melhor, a explicitar melhor, porque isso é um aprendizado super importante para a gente concretizar as coisas. Então, eu tenho aprendido muito com os meus alunos, tadinhos, acho que eles têm sofrido um pouco comigo, acho que eu faço eles sofrerem um pouco, mas depois assim, quando, é aquela coisa, aí quando eles vivenciam a experiência, né? Depois que eles perdem o medo, né? No primeiro momento eles querem me matar, mas depois eles falam, nossa, isso foi legal, né? Porque aí a gente analisa junto, e aí tem sido experiências, trocas incríveis, e é um pouco isso, né? A gente fala de alto e baixo contexto, isso é normal, né? Então são culturas. Então, aqui se exige muito detalhamento das coisas, e eu acho que é um aprendizado a gente fazer, né? Eu lembro que na minha defesa de doutorado, eu lembro da professora Lúcia Leão, ela falava isso para mim. Ela falava assim, com toda a delicadeza do mundo, ela falou, ai, Paula, você é muito intuitivo. E o intuitivo é aquela pessoa que você conecta isso aqui e faz sentido. Fala, nossa, entendi tudo. E aí quem está com você fala, não, mas como é que você ligou isso com isso? Me explica, né? Como você não está vendo, né? Tá tão óbvio, não está óbvio, passo a passo, né? E aí ela falava assim para mim, Paula, você precisa aprender a ser generosa com as outras pessoas e explicar. E é isso, acho que a gente... E faz parte do aprendizado essa questão da explicitação, e o design ajuda muito nisso, né? Então, acho que eu estou aprendendo nesse processo de explicitação, né? Então, acho que Portugal tem me feito muito bem, eu sou muito grata de ter vindo para cá,
né? Porque senão eu corri o risco de cair num produtivismo americano e ter que fazer 1 milhão de outros projetos que eu acabei já fazendo, né? Agora eu quero aprimorar as coisas que eu já fiz e ter esse outro olhar. Então, tem me ajudado muito nesse rigor e nesse aprofundamento. Muito legal. Então você acha que em Portugal o ritmo da academia é um pouco mais lento, mas mais detalhado do que aquele ritmo que a gente vive no Brasil de produção e de Eu não projetos? acho não acho que eles são mais lentos, não. Eu acho que eles são, assim, como é que eu vou dizer? Eu acho que eles exigem bastante, assim, eles exigem um aprofundamento, E né? aí isso toma tempo, né? Então eles exigem bastante, e eu acho que isso é importante. Eu acho que muitas vezes é algo que a gente tem que aprender com ele, sim. Esse rigor ele é fundamental, né? O Paulo Freire já dizia isso, né? Uhum, com certeza. E acho que o que você falou também da questão da criatividade, de você ser uma pessoa muito intuitiva e que pega as coisas, já conecta e já faz. E eu, como uma boa curiosa, fui stalkear você no Instagram e eu vi que na sua bio você se descreve como designer de sonhos. E eu achei super bacana essa descrição, porque foge um pouco daquele padrão frio e técnico engessado de se pensar só em ferramentas, enfim, do que naquela experiência de aprendizagem do aluno, né, daquele envolvimento. E aí eu queria saber, assim, na sua opinião, qual o papel do sonhar e da criatividade no design educacional e como que se pode promover uma educação mais criativa por meio do design educacional? Então, essa história de designer de sonho, ela começou quando eu assisti aquele filme A Origem, o Inception, que chama Inception, até o nome Inception, que tinha uma personagem que ela desenhava o sonho. Então, assim, a história do filme não é tão boa, a intencionalidade. A intencionalidade do filme era a pessoa, você desenhar um sonho, a pessoa habitava o sonho e eles descobriam o segredo das pessoas no sonho, ou injetavam uma ideia. Na verdade, assim, eu achei aquela ideia do designer de sonhos sensacional, porque você... E aí, no design, assim, e tinha todos os elementos que eu vejo de coisas legais e de coisas desafiadoras do design educacional. Porque ela tinha que criar um design que convencesse as pessoas a se projetar lá, e, ao mesmo tempo, as sombras do design educacional estavam presentes também. Então, você tinha um conflito, que é um conflito super importante e necessário na educação. Porque quando você planeja alguma coisa, você planeja uma experiência educacional, esse planejamento, ele vem da cabeça de quem planejou, né? Claro que você tem escuta, tá? Mas ele foi construído com uma intencionalidade. Quanto mais claro e mais importante essa intencionalidade, mais rico vai ser o processo, né? Então, acho que a gente tem esse detalhe. Mas, quando a pessoa vai habitar aquilo, né? Ela vai ter conflito, vai ter, né? E é nesses conflitos que muitas vezes surgem as experiências mais ricas. Infelizmente, muitos dos processos de design educacional, ou que são todos templates que você tem que seguir, tem que dar tudo certo. Não, nunca dá tudo certo. Dá tudo certo, não teve educação ali, né? É uma proposta, e aí vai se interagir com aquela proposta e se deve ampliar, se contrapor, né? Aquela proposta. A criatividade não pode ser limitada a você responder questões. Eu acho que muitas vezes o design educacional ele é pautado em responder questões, né? E isso desde criancinha, graças a Deus, eu tive uma professora que me libertou disso. E que é aquela coisa assim, sabe? Eu aprendia a... Eu lembro até hoje que ela falava assim para mim, olha, olha como professora de infância faz diferença. Ela falava assim, eu lembro da fala da professora, ela falava assim, olha, a resposta da Paula nem sempre é tão correta. Ela falava assim, nem sempre é tão correta, igual a do livro. Mas ela cria em cima da resposta e traz outras informações. Então, ela valorizava a minha resposta por causa disso. Enquanto outros professores, muitas vezes, você
não falasse igualzinho que estava no livro, né? E eu acho que é isso que a gente tem. A gente tem que a gente tem que criar espaços onde as pessoas experimentem, onde as pessoas façam hipóteses, promovam. Então, assim, eu acho que nem tem que superar o paradigma da aula. Eu acho que o paradigma da aula é um problema, né? A gente trabalhar por projeto, trabalhar por construção, trabalhar por autoria é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que transformar tudo em atividade de produção, a produção no sentido de produzir mídia, produzir. Aí você fala assim: ah, mas como é que eu avalio tudo isso? Tem várias formas de você avaliar, de autoavaliar, de avaliar, mesmo em massa, que são muito mais efetivas do que fazer uma múltipla escolha, né? Então, eu sou anti-múltipla escolha, porque, por exemplo, se me der eu aprendi a fazer prova, também outra coisa que eu gostava de fazer. Assim, e eu acerto 90% de múltipla escolha sem saber o conteúdo, né? Por isso que eu não confio, né? Eu falo, não. Então, eu acho que assim, eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que ter com atividades de argumentação, atividades de produção, atividades que a gente tenha um processo a ser acompanhado, né? Eu acho que todas as project-based learning, eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido e criar na aprendizagem criativa, né? O Seymour Papert ele fala em criar micromundos, né? Então a gente que é isso, são espaços de experimentação, espaços que as pessoas vão experimentando, explorando. Então acho que a gente tem que criar espaços de experimentação para as pessoas construírem, né, o processo, e não simplesmente né, algo que ela vai só respondendo aquilo que é o esperado. Acho que esse é o que a gente precisa inovar no design educacional. Muito legal, bacana. Acho que agora a Fernanda tem mais algumas perguntas, né, Fernanda? Eu fiz tantas perguntas que... Mas eu prometo que eu parei agora. Vou passar a oportunidade. Você está muda, Fernanda. Eu tive um problema aqui com a minha internet, caiu tudo, acabei desligando aqui o microfone. Mas eu acho que acaba sendo uma conversa, né, Simone e Paula? A gente vai aprendendo aqui. Eu estou me sentindo, estou uma boa ouvinte aqui da Paula, muito curiosa com tudo isso que ela tem para nos ensinar. E pensando, né, nessas coisas, recentemente tive uma experiência que até parece que os alunos estão nessa expectativa, né? Ler o texto e tem que responder ali uma instrução completamente programada, né? Tem que responder dentro daquele quadradinho. Qualquer coisa que sai fora já é um problema. Mas, porque já está tão, né, acostumada com isso. E é engraçado, né, da gente pensar, né, Paula e Simone, como que a gente está tão habituado com esse paradigma da aula presencial e como que isso foi um problema, né, durante esses tempos pandêmicos, né, desse processo que a partir do momento, então, que tudo é fechado, né? Que as pessoas têm que se recolher em casa, as pessoas têm que fazer o distanciamento social por conta da pandemia, as escolas, então, têm que se reorganizar com uma nova forma de ensinar. Isso causa um caos, primeiro, porque as pessoas não estavam preparadas ali para esse, né? Não estavam lá no pioneirismo da Paula, não trouxeram essa bagagem ao longo do tempo, e também porque esse paradigma da aula ainda é muito forte, né? Então, eu acho que isso é um tema para a gente conversar, que eu acho que tem tudo a ver com designer educacional, tem tudo a ver com a educação online também, que a Paula já foi trazendo ali alguns elementos. Aí, Paula, eu queria que a gente conversasse um pouco, né, sobre essa transição brusca, né, do presencial para o remoto, que inclusive nem foi chamado, né? Algumas pessoas nem chamaram de educação online, chamaram mesmo de ensino remoto, porque permaneceu mesmo a prática do presencial, sem uso ali, né? Se as pessoas usavam o Zoom, mas era para dar uma aula, né? Sem explorar tanto ali as ferramentas possíveis, que a gente sabe que são muitas. Mas aí eu queria também que você contasse assim, um pouco quais a forma como que você percebeu o aprendizado dos seus pares, né? De situações que você foi acompanhando aí no último ano, em especial porque logo, né, que tudo parou,
algumas pessoas também tiveram uma resistência para começar, né, ou por não saberem usar as tecnologias, ou por não acreditarem na educação à distância, enfim, por uma série de questões, mas eu queria que você comentasse um pouco aí, diante, trazendo essa história toda que você, né, já comentou com a gente, da sua trajetória toda, da questão da aprendizagem criativa, que você falou assim, temos que acabar com o paradigma da aula, e como que foi viver isso tudo, né? Quer dizer, estamos vivendo ainda, eu estou falando viver, parece que é passado, né? Porque aqui em Portugal as aulas já voltaram, mas a gente sabe que no Brasil as escolas ainda estão fechadas. Eu acho que a aula ainda não, a gente não conseguiu dar conta ainda. E eu, assim, vou contar que o ano passado, porque era para eu ter vindo para Portugal no ano passado, né? Acabei atrasando mais ou menos um ano a minha vinda. E quando eu fiquei, eu, eu tinha até me desligado de algumas atividades acadêmicas, e então eu até pude assumir um apoio para a Coordenadoria de Desenvolvimento Docente da Unifesp, que a gente teve essa demanda de formar os professores, né, para essa situação. E a gente fez muitas formações, foram muitas, né? E no começo teve uma adesão absurda, estava todo mundo desesperado. O problema, assim, muitos procuravam e achavam que bastava a lógica instrumental. Eu quero aprender a usar o Zoom, eu quero aprender a usar né, o Moodle, eu quero aprender a usar o Google Classroom, né? E é isso, né? Eu acho que alguns foram tocados para essa mudança do paradigma, né? Mas muitos ainda né, falam para mim, mas eu não, né, eu não sei fazer projeto. Não, e assim, acho que 90% das demandas que eles trazem, né, a gente ainda a gente criou uma rede de apoio aos professores, né, a gente ainda continua fazendo ações, algumas ações formativas mais pontuais e uma rede de apoio, mas eu acho que ainda teve uns que falaram, bom, agora eu já me adaptei, eu dou aula no Zoom, faço questionário, e tem casos assim, mas a maioria das demandas que aparecem, que são consideradas não resolvidas, é como é que eu faço a prova que eu fazia de múltipla escolha no online sendo escolar, né? Acho que é a maior demanda. Então, acho que a gente ainda tem esse desafio, ele não foi superado, mas assim, eu acho que a gente tem teve muitos ganhos também, né? A gente não pode só olhar. Eu acho que ainda eu tenho pena. Eu acho que a gente perdeu muito. Eu acho que a gente perdeu muito de algo que existia há um tempo atrás, de um assíncrono mais reflexivo, sabe? Antes a gente atuava muito em fórum de discussão, por exemplo. Eu tinha fóruns de discussões incríveis, com argumento. Hoje eu falo que nem eu tenho paciência para fórum de discussão. E eu me coloco. Para eu entrar num fórum, achar. Eu também tenho, eu não vejo que é de todo mundo. Antes a gente conseguia, a gente analisava 1000 fóruns, achava as conexões, fazia, né? E hoje eu acho que a gente está cansado das redes sociais por causa do tipo de argumentação que a gente foi bombardeado. A gente se acostumou com receber tudo no WhatsApp, receber e não entrar. Então, eu não sei, eu acho que a gente tem que analisar esse fenômeno, é um fenômeno, né? Não acho que foi como eu lembro que quando eu propus a pesquisa do blog, teve um professor que me questionou, falou: você está dizendo que isso é bom? Eu falei: não, professor, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, isso é um fenômeno que a gente tem que analisar, mesma coisa. Eu acho que a gente precisa analisar esses fenômenos, e não é que a gente precisa se adaptar ao que a pessoa quer. E esse é um ponto importante do design educacional. Design educacional, quando o pessoal fala, agora vamos usar o UX, né, User Experience, para resolver todos os problemas do design educacional. Não. Porque design educacional não é a mesma coisa que design de serviço nem design de produto. Educação
ela é currículo. Ela vem de uma demanda social. E essa demanda social tem que ser tanto nos documentos formais, como na demanda social dos aspectos não formais, das demandas comunitárias, as demandas, né, da sociedade, do cotidiano. Então, a educação é currículo. Por isso que a educação, design educacional tem intencionalidade. A gente não pode fazer o que o cara quer. A gente tem que ter consciência dessas demandas e propor intencionalidade a partir dessas demandas, escutar o aluno como uma outra demanda e criar diálogo, criar atenção. Então, o nosso papel não é nem impor um conhecimento e nem faço que eu vou fazer o que vocês querem. Não. Eu tenho uma demanda social, vamos conversar sobre ela e construir a partir dela. Então, este é o grande. Então, a gente não pode. Eu estou estudando várias teorias do design que ajudam bastante a visibilização do processo e tal, mas a gente tem que destacar esse ponto. Não é igual ao. Então, eu não posso simplesmente. Então, eu tenho que estudar os fenômenos que estão acontecendo, eu tenho que estudar que determinadas coisas não estão funcionando para os alunos. Ok? Mas aí não é eu falar, então eles não gostam, eu vou fazer só isso? Não. Eu vou fazer isso, mas vamos tentar fazer outra coisa também? Vamos tentar aprofundar? Né? Acho que a gente tem esse papel, ele é muito importante. Né? É que nem criança, senão, se eu dou o que o aluno quer, eu crio criança mimada, né? É a mesma coisa com né? Eu tenho que trabalhar com o que a sociedade precisa, né? Então a gente tem que. É claro que eu também não sou detentora do que a sociedade precisa, a gente tem que criar escutas, trazer dados, né? Hoje se fala muito de design a partir de dados, os dados dos alunos e os dados das demandas sociais, então a gente tem que trabalhar com todas as. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com todas essas questões do design baseado em dados, do design justice, design para a justiça social, design como pesquisa. Então, design. Agora o pessoal está falando design futures, né? Que vem do design especulativo, como desenhar o futuro, né? Então, agora tem várias teorias. E eu acho que a gente pode beber dessas teorias. Mas também não é, a tendência é essa, vamos seguir. Não, vamos aproveitar o que isso tem de melhor para construir um processo de design coerente, crítico, criativo, né? Então, acho que tem todos esses pontos da gente pensar, né? Tá sem som, Fê? Eu acho que esse foi um grande problema do ano passado, porque não teve esse tempo, né, desse planejar, de fazer as coisas com crítica, foi meio que vamos fazer, vamos continuar a fazer. E não sei se você aí, né, notou, porque aumentou bastante a demanda, né, para o designer educacional, porque se antes o designer educacional, quando a gente pensa, está muito voltado, né, para a educação online, para a educação à distância, com essas transformações todas, né, com essa nova demanda que surgiu, também o design educacional passou a ser demandado para as escolas de educação básica, de ensino médio, porque não era tão requisitado, né? Apesar de ser uma profissão, né, que ela já foi reconhecida aí pelo Ministério do Trabalho em 2009, que tem essa perspectiva da educação, né? Assim, ela é do campo educacional, mas ela estava muito focada assim, na educação corporativa também. Ela estava bem dentro de um núcleo, né? Assim, e depois, no ano passado, ela foi ampliada. Aí, pensando um pouco nisso, né, que você já foi jogando aí ao longo da conversa algumas das competências do design educacional, né, algumas das funções, dos trabalhos. Queria falar um pouco, Paula, sobre a formação desse profissional, né? Porque você, sendo aí, você explicou para a gente que você não é no momento, que você está afastada, mas que você já foi coordenadora do único curso de design educacional do Brasil, né, na Unifesp. Eu queria que você contasse um pouco da criação desse curso, como que tem sido a demanda, né, já que a gente tem percebido que o mercado está bastante aquecido, como que esses estudantes saem para trabalhar, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre esse curso para o pessoal que ainda não conhece,
porque como você também falou lá no início, tem assim, gente, pessoas de outras áreas que passam a se interessar, e aí pergunta, tá, tudo bem, eu quero trabalhar com isso, mas como trabalhar? Preciso de formação, e não é? Então conta aí desse curso aí que você coordenou. Então, eu acho que essa questão primeiro, assim, só uma pequena correção, a profissão ela foi descrita pelo Ministério do Trabalho, né? Então, em 2008, eles fizeram aquelas reuniões da FIP, que aí se descreveu as competências, eu por uma felicidade, estava junto, né, nessa descrição, eu fiz parte do grupo que descreveu a profissão. Ela não é reconhecida porque não tem uma entidade de classe, que o reconhecimento ele tem a entidade de classe, que aí tem que aprovar no Senado, que aí só quem tem aquela entidade, faz parte, tipo a AB e várias coisas, que ela é reconhecida, então ela é descrita. Então, essa função ela pode ser descrita numa carteira de trabalho, mas ela não tem esse reconhecimento porque não tem essa entidade de classe, e eu acho que talvez não deva ter, né? Eu acho que seria um problema, porque limitaria a determinado tipo de formação e a entidade de classe, que é uma coisa complicada, porque é uma profissão que ela tem esse aspecto multidisciplinar, né? Esse aspecto que várias pessoas acabam se tornando designer educacional, né? Então, assim, eu posso te falar que eu comecei... O primeiro curso de design educacional que a gente fez foi coordenado pela professora Vani Keynes, que também foi em 2005, tá? A gente fez a primeira pós-graduação, foi em nível de especialização. Depois a gente transferiu em 2008, 2009 para o Senac, essa pós, né? O mesmo grupo, quase o mesmo grupo, foi para o Senac trabalhar, e aí surgiram outras, né? Aí surgiu a pós-graduação do primeiro a pública, que foi a de Itajubá, né? Que foi uma ex-aluna nossa que também passou no concurso lá e fez, e foram criando, tiveram outras pós, né, em design educacional. Quando a gente criou o curso de graduação, né, a ideia era uma formação inicial mesmo, e essa formação por projeto. Então, era uma formação que cada semestre é um curso tecnológico, então não é um curso para formar para uma profissão, tá? Então, é um curso tecnológico, ele tem e em cada semestre ele trabalha num contexto educacional. Então, ele faz um projeto para determinado contexto. Então, no primeiro semestre, ele trabalha com educação aberta, no segundo, com educação não formal, cultural inclusiva, no terceiro, com educação formal, no quarto, com educação corporativa, e no quinto semestre ele faz um projeto autoral. Aí ele escolhe o contexto, né? E aí a gente está... E aí desenvolve-se vários tipos de produtos, né? Entre aspas, ou processos do design educacional. Então, foi uma graduação construída por projeto, esse é o maior desafio, né? Porque a princípio sempre tem, primeiro vamos ver a história, depois não sei o que. Não, era assim, a primeira coisa é mapear o contexto, depois fazer uma proposta, fazer um ciclo iterativo, fazer um protótipo e assim por diante. É um desafio imenso, imenso, porque a gente tem professores, né? É diferente, numa universidade pública, a gente teve um grupo de professores, né? Esses professores foram contratados para a educação aberta, sem conexão com uma graduação, e a gente integrou eles no curso. Então, tinha professores que estavam acostumados com essa disciplina lá, fechadinha, e agora eles tinham que trabalhar por projeto, né? Então, assim, foi muito complexo. Algumas situações a gente vive, e acho que qualquer um que viveu uma educação por projeto vai viver isso. Não é simples, porque tem que conversar. Então, assim, essa questão de aprender a trabalhar por projeto, eu acho que é fundamental para o design educacional, né? Porque são projetos, né, que a gente vai desenvolvendo. Exatamente. Design é projeto, projetar. Então, acho que uma das grandes
que tem até coloquei o nome disso no meu projeto de pós-doc. Um dos maiores saltos que eu tive, assim, em termos, sei lá, de pensamento mesmo, que eu tive das pós-graduações que eu criei antes para a graduação, foi que antes, como eu vinha muito da didática, do planejamento pedagógico e tal, eu tinha um foco muito nessa ideia do planejamento pedagógico, né? Então, você norteava por aquele planejamento, né? Então, tinha todas as fases, aí a gente fazia o ADIA, e o ADIA também tem essa lógica meio de planejar. E o design, ele é projeto. Ele tem um clique a mais, porque ele tem a ideia de concretização, de visibilização, né? Então, essa ideia de você trabalhar por ciclos iterativos, de melhorando o projeto, é um clique importante, porque muitas vezes o que acontece, e acontece muito num professor em relação à tecnologia, ele planeja, ele faz todo o planejamento idealizado, tal, e fala, bom, aí o aluno não responde aquela tecnologia, não dá certo, aí ele desiste, fala, isso não dá certo, acabou. Aí vamos vamos tentar outra coisa? E é isso. E no design não é isso, né? O design primeiro você faz uns testes, depois você prototipa, depois, né, você faz E essa questão da iteração, ela é muito importante. De eu aprender com os erros, de você aprender junto com o aluno, né? E que muitas vezes o professor não consegue. Então, esse processo de você rever no meio do processo, de você trabalhar junto, de você criar novas soluções, você mostrar, deixar o processo claro, visível, né? Acho que isso é muito importante. E eu acho que é algo que a gente tem, é uma competência muito grande. E por isso que os cursos massificados ou cursos com templates muito fechados são complicados, né? A gente tem essa complicação, porque você não dá espaço para isso, não dá espaço para conversa, né? Não existe educação sem conversa, né? A gente precisa, não existe sem diálogo, não existe, a gente precisa construir junto, a gente precisa aprender a dialogar, né? Diria Paulo Freire também, né? Então, assim, o material, o planejamento, ele tem que ser com materiais provocativos e abertos que gerem conversa, que gerem processos de criação, que gerem processos autorais, né? Então, esse foi o grande... Então, acho que para a gente formar, aí a gente tem... Não é que eu acho que a gente não tem que... Eu acho assim, a gente... Inclusive... A gente pretende fazer uma revisão, talvez o ano que vem, até do curso, que já tem um ciclo de 5 anos, já está na hora de rever o projeto pedagógico. A gente tem que fazer escuta com quem contrata designer educacional, com quem... Né, a gente tem que fazer escuta, não é que a gente não tenha que ouvir o mercado, mas a gente tem que ampliar o mercado, né? Educar o mercado também. Eu acho que também é dever, mesmo no corporativo. Eu lembro, o ano passado, teve uns alunos que fizeram um projeto de educação corporativa, e aí eles falaram assim, não, mas a gente fez isso porque eles fizeram um projeto lá para medicina, não lembro alguma coisa. A gente fez desse jeito porque os professores demandaram assim. Eu falei, então, mas você como designer educacional, você não mostra outras possibilidades? Você não questiona a demanda? Você não mostra? Porque acho que a gente também tem que ensinar o aluno não a falar, não, é tudo do mercado. Não, a gente mas tem que conversar, tem que saber dialogar. Não é aquela coisa, o corporativo tem que ser assim. Não, tem muito corporativo bom, com responsabilidade social, com interesse de aprendizado. Então, assim, sabe, a gente também não pode nem demonizar o corporativo, mas às vezes a gente tem que tensionar, assim como a gente tem que tensionar o formal, assim como a gente tem que estruturar melhor o não formal, e assim como a gente tem que gerar intencionalidade na rede, né? Então, falar, a educação em rede é só ir lá e botar as pessoas conversando, também é a mesma coisa. Não é, a gente vê, né? Não é só criar rede social que funciona, não. Você tem que criar tensões, tem que mostrar a lógica dos atores, criar formas de tensionar,
diversificar, tem tudo isso que faz parte da construção da rede. Então, são esses elementos que acho que a gente tem que colocar nas formações, né? Eu sou muito orgulhosa dos meus alunos egressos. Eu acho que assim, a maioria está no mercado, fazendo bom trabalho, seja aquele... E a gente tem uma procura muito grande, né? A gente tem uma procura, principalmente, acontece de gente que não tem formação nenhuma, mas é pouco ainda. A gente queria pegar esse mercado, essas pessoas que não têm formação, mas ainda... Porque, assim, o nosso curso ele tem uma procura enorme, enorme, tá? A gente chega a ter 1.000 candidatos para 30 vagas, é mais ou menos essa proporção, né? Agora, a gente usa a nota do Enem, então muita gente reclama disso, né? Mas o que acontece? A gente tem uma procura muito de gente que já está no mercado, que não tem formação. Essa é a procura maior. A gente tem poucos alunos que não têm graduação, mas tem. E esses realmente é muito legal, se destacam. Agora, a gente tem muitos professores que procuram essa, né? Tem gente que trabalha em editora também, né? Uhum. Eu acho que seria interessante se a gente oferecesse uma pós-graduação, talvez a gente diversificaria mais. A gente tem talvez um projeto, não a curto prazo não vai dar, mas quem sabe desenvolver um mestrado, quem sabe um mestrado internacional, né? Quem sabe? Quem sabe? Em relação ao design educacional, Suécia aí, Portugal, vamos pensar nessa possibilidade. Sonhar não custa nada, né? Exatamente. Então, assim, desenhar um mestrado, que aí a gente teria essa profissionalização um pouco mais acadêmica, né? Então, acho que assim, mas eu estou muito contente com os meus egressos. Acho que assim, eles estão trabalhando por projeto, eles sabem fazer um projeto. Teve gente que está na sala de aula, mas está fazendo projetos diversificados na sala de aula, e não só isso. Uma coisa que é muito legal, aqueles professores que fizeram, muitas vezes eles conseguiram criar frameworks da sua própria prática, né? Como é que é isso? Para que ela possa ser implantada em outros lugares. Olha só que trabalho lindo de design educacional. Eu acho isso lindo, porque o que acontece, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma professora, e ela trabalhava com o Clube do Livro na escola e tudo mais, tal. E aí fala, bom, mas o que isso tem a ver com design educacional, tal? Ela criou o material, então ela conseguiu descrever todo o processo, de como ela construiu a proposta, de como é que ela engajou as pessoas, como é que ela engajou a comunidade e tal. E ela criou um framework para apoiar outros professores a criar um clube do livro na sua escola. Então, assim, e é um projeto, é um produto de design educacional, é um framework, entendeu? Então, tem esse produto que eu acho que é muito interessante. Então, o design educacional, ele não só faz curso, mas ele consegue também, às vezes, esse movimento do design que é muito legal, porque o design, ele é da prática, faz reflexão sobre a prática e teoriza. Então, ele vai, muitas vezes, do particular para o geral, né? Então, ele faz esse movimento várias vezes. E aí você cria artefatos que são teóricos, ou teóricos práticos que apoiam a construção de outros materiais, de outros cursos e até de políticas públicas, né? Então, essa ideia do design que concretiza, isso é trabalhar por modelos, né? Mas não são modelos fixos, mas modelos que são adaptáveis, modelos que ajudam a refletir sobre o processo educacional. Então, isso acho que o design educacional ele é fundamental, né? Sem dúvida, né? E aí você trouxe esses elementos aí, né, dessa relação também do design com os professores, que eu acho que às vezes também fica essa questão, né? Como que um pode ajudar o outro. Mas antes dessa questão, acho que você pode responder junto, eu queria te fazer uma questão polêmica, Paula Carolê. Eu estou conectada mais polêmica. Diga. Mas é que, assim, então a gente foi trazendo aí, né, vários elementos ao longo da nossa conversa aqui,
vários elementos sobre o designer educacional, sobre educação, sobre, né, formações de diferentes formatos, sobre aprendizagem criativa, por projeto. E agora, vamos falar de um tema que a senhora gosta muito, mas que tem uma problemática aí que nem todo mundo sabe muito bem, né? E aí eu queria que a especialista do tema falasse. Então, é sobre a gamificação. Por que que é polêmica? Vamos lá. Porque tem muito professor que é só professor Kahoot, né? Que acha que está fazendo a gamificação por usar o Kahoot, não é? Que é o que gera ali, que tem as medalhas, que tem conquista, que tem uma competição, que é pergunta e resposta, né? E aí, pelo que eu conheço do seu trabalho, que eu já vi até em outras lives, eu já vi que não é muito assim que você trabalha, não é? Primeiro, eu queria saber, por isso que eu falei, o que você acha desse tipo de gamificação e como que você trabalha com a gamificação, né? Porque, inclusive, num debate recente aí que teve no Facebook de uma postagem do Pimentel Mariano, que ele colocava lá umas questões, você mencionou que o foco deve ser a criatividade e a emancipação, que foram coisas também que você já foi falando aqui na nossa conversa. Mas como, então, um professor pode fazer uma gamificação na sua sala de aula? Sem usar Kahoot e sem usar todos esses princípios que estão aí, que estão sendo vendidos como a ideia de gamificação. Tem uma oficina que a gente faz, que um dos meninos, né, faz, que é como transformar ferramentas reativas em criativas. Até dá para usar o Kahoot, mas, né, em outra perspectiva. Bom, isso é, de novo, a gente superar o paradigma da pergunta e resposta, do questionário, né, da instrução programada, da lógica do comportamental. Eu acho assim, primeira coisa, né, eu até no livro Gamificação em Debate, né, eu tenho um artigo junto com o professor Romero Tori, que eu falo que é o design educacional em jogo, a gente brinca com isso, como desenhar, e aí eu elenco desafios para superar essa lógica do comportamental, né? Então, como é que você transforma a coisa mais em experiencial? Como é que você... Então, eu falo um pouco disso. Como você pode criar maior nível de imersão, maior experiência. Então, tem todas essas questões que acho que estão envolvidas com isso. Na época, eu acho que eu fazia um contraponto muito grande, né? De como superar o comportamental. Eu acho que a gente tem que superar essa lógica comportamental, sim. Né? Eu acho que a gente tem que... São duas lógicas, tá? Me perdoem os neurocientistas, coitados, neurocientistas não, mas me perdoem aqueles que usam a neurociência como desculpa para todo, também me perdoem. Eu acho que assim, existe uma corrente muito grande. Existe a corrente do estímulo-resposta, do competição, do dar medalhas, tal. Existe a corrente do temos que entender o que acontece no cérebro, tem que reforçar as funções executivas. Não vejo problema nisso, num sentido assim, né? Eu tenho uma discussão muito interessante com o professor Tiago Rivero, numa live que a gente fez, que ele é dessa área de neurociência, e ele explica muito bem a importância disso, tá? Mas o limite disso também. Então, acho que a gente tem que entender que é importante para criar atenção, memória. Eu não estou discutindo isso, mas isso não gera atitudes emancipatórias. Né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A questão da emancipação, você precisa de uma atitude autora, de uma atitude protagonista, ok? Então, isso é importante. Então, o que acontece? Você tem que criar desafios de maior complexidade. Né? Então, é importante você trabalhar com desafios de maior complexidade. Isso não significa que você vai jogar o cara no fogo, né? Uma coisa muito difícil. Não, não é isso. Mas você tem que ir ampliando uma postura. Então, assim, você tem que trabalhar com cenários, tem que trabalhar com narrativas que vão
ampliando essa proposta. Essa semana, na verdade, semana passada, eu tive assim, eu até chorei de emoção quando estava lendo uma dissertação de mestrado, da qual eu fui banca, né? Que foi um trabalho de socioeducação, tá? Com menores que são confinados, de gamificação. E ela falou, assim, tem um parágrafo, né? A professora Margarete, lá da UNEB, que a professora, que a orientanda da professora Marivalda, e assim foi um trabalho assim incrível, que ela mostrou como ela tinha um parágrafo que ela falou assim: a gente abriu mão dessa lógica competitiva, porque todos queriam chegar juntos, né? Mas ela falava de um jeito, não de uma forma que fala, é colaborar também, que é outra. Não, é como se propunha aquilo como conversação, como provocação, para se falar, para se trazer as próprias histórias, para se compartilhar próprias histórias. Então, assim, todos os meninos que estão numa medida socioeducativa, eles têm uma história de vida muito dolorosa. E que, ao mesmo tempo, eles precisam superar aquilo e eles precisam... Então, uma questão de um trabalho com socioeducação é que as crianças que estão naquela situação, elas, adolescentes, né, eles tiveram uma história de aprendizagem, uma história de vida muito dolorosa, né, muito difícil, e ao mesmo tempo que eles têm que superar, você não pode trabalhar com aquilo direto, eles entram na defensiva. Então, eles precisam falar sobre, eles precisam transformar aquilo. E a gamificação, de uma forma lúdica, você cria situações em que você consiga conversar, usando narrativas, usando elementos simbólicos, eles conseguem falar sobre, né, eles conseguem se projetar sem contar diretamente, né? Sem sofrer direto. Né? Eles acabam aprendendo a lidar com o sofrimento a partir das narrativas do jogo, a partir das superações do jogo, a partir de ver que eles são capazes de construir coisas. Né? Então, é nesse ponto que a gente precisa. E tem muita forma de construir histórias e construir cenários que possibilitam isso. Né? Então, assim, eu tenho construído alguns frameworks, eu estou ainda em teste em alguns deles, eu tenho um só de desafios, tem outros que eu vou fazer de construção de cenários, que eu acho que assim, a gente precisa inspirar, né? É diferente de eu dar um template, o professor só usar o template. Eu tenho que dar exemplos e tenho que dar mostrar caminhos, né? E que ele possa adaptar aquilo à sua própria realidade. Então, eu vou falar que isso é possível porque eu já vivenciei, né? Eu não estou falando só teoricamente. Em 2015, 2016, eu fiz uma assessoria para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A gente fez uma gamificação do currículo, né? A gente brincava, com mais de 900 professores, que eram os orientadores de informática educativa. E a gente trabalhou com gamificação que eles podiam fazer sem conexão com a internet. Então, a gente trabalhava com desafios exploratórios, com criação robótica e várias coisas. Então, desse grupo surgiram tantas... Por exemplo, a própria Débora Garofalo, que é uma professora agora super famosa, né, que ganhou prêmio e tal, era desse grupo também, né? E eu tenho professores que fazem trabalho sensacionais da escola pública e que essas práticas precisam ser visibilizadas. Então, tem trabalhos muito diferentes e que eles trabalham com os alunos construindo coisas, com os alunos produzindo, né? Eu tenho a minha parceira de sempre, que eu falo que ela brinca que eu sou inspiração dela, eu falo que ela é meu exemplo. Porque ela fala que eu consigo teorizar as coisas que ela faz
E eu falo que o que ela faz me ajuda a explicar a minha teoria. Então a gente fala, brinca, né? Que a Gislaine Munhoz, quando eu a conheci, falei, nossa, eu via o jeito que ela trabalhava com os alunos foi incrível, né? Porque o que ela fazia? Os alunos, eles faziam jogos, e aí ela falava assim, mas eu não entendi, explica melhor. Aí eles refaziam. E era todo um aspecto de fazer eles tomar consciência do que eles estavam fazendo. Então ela não chegava com coisa pronta e nem julgava logo de cara. Não, então ela tinha um trabalho incrível. E hoje, o meu aluno que criou... meu aluno de iniciação, que criou o sistema de escapes, e que é meu parceiro na aprendizagem criativa, na gamificação criativa, foi aluno da Gislaine quando ele era do ensino fundamental, né? E eu vejo, assim, a gamificação, o que fez com esse menino, que é um menino que tem habilidade exploratória, tem raciocínio científico, tem... Então, tudo isso... Eu acho que a gamificação ela tem... porque se você trabalha com a questão da exploração, é super transformador. O pessoal pergunta assim, quando eu quero gamificar, qual a primeira coisa que eu faço? Né? A primeira coisa que você faz é assim, aquilo que você costuma explicar, ao invés de explicar, como é que você pode fazer o aluno descobrir? Como é que você transforma a explicação em desafio? Né? Então, crie cenários, crie história, crie, né, para que ele descubra aquilo que você quer explicar. Isso é porque o que acontece? Você inverte. Então, é o que a gente chama da lógica. O que acontece? A aula e tudo que a gente estava falando do design sequencial, é uma lógica que a gente chama de indutiva, né? Que você dá o passo a passo, né? A primeira desestruturação é você transformar isso numa lógica dedutiva, né? Que é o que muita gente faz, e muito da aprendizagem por investigação vem de inverter para a lógica dedutiva. Mas aí a gente tem que ter um outro salto, tá? Que é a abdutiva. Porque são 3 lógicas, né, do Peirce. Então, é indutiva, dedutiva e abdutiva. A indutiva é do geral para o particular, depois o outro do particular para o geral. Essas 2 coisas que você vai... A abdutiva é a que você dá o salto criativo, é que você cria uma outra lógica, né? Você dá um salto. E para isso... Só que a abdutiva você não faz de cara, você tem que ir e voltar várias vezes para perceber, criar uma linha de fuga e sair dali, né? Então... Você só consegue chegar na abdutiva quando você cria alguma coisa nova, quando você cria outro caminho, né? Então, acho que tem isso. Então, são questões que você você sai daquela ideia do percurso, né, do itinerário formativo que o pessoal fala, aí a gente oferece as trilhas que a pessoa pode escolher e tal, mas a gente só transforma quando a gente chega na jornada pessoal, que a pessoa constrói seu próprio caminho, né? Então, tem isso que a gente fala também em gamificação. Então, você criar momentos em que a pessoa faça mapas do seu próprio caminho, que é um aspecto que pouco se fala da gamificação. Se fala no sistema de ranking, se fala no sistema de pontos, mas não se fala na construção do cenário. Às vezes se fala das narrativas, mas pouco se fala do sistema de mapeamento. E quando se tem sistema de mapeamento, aí é um outro problema, é um mapeamento para julgar. É um mapeamento para falar, quantas vezes o cara errou? Pô, quantas vezes o cara errou não é jogo, é punição, né? A diversão do jogo é você poder errar, aí eu vou tirar isso dele, né? Então, assim, né? Eu tenho que ter um mapeamento para o cara entender como é que ele fez o seu processo para ele poder se aprimorar ou não, né? Escolher, né? Criar dados para ele mesmo, para ele entender o que ele fez, para, né, tomar essa questão metacognitiva e tudo mais. Então, acho que a gente tem que... E aí a gente tem que avançar dos modelos também mais individuais, que é esse comportamental, para o mais coletivo. Eu falava isso, mas eu vou te falar que eu tive agora um clique recente, conheci o trabalho da professora Alexandra Okada, que eu estou num projeto também com ela, que é de aprendizagem divertida, e que é muito resgatar o prazer de aprender.
E ela coloca uma coisa que eu acho que é importante, não é só que a gente tem que fazer tudo no coletivo e tudo no sócio-interacionismo ou na questão mais em rede, né, que eu sempre falo isso, a gente tem que superar os paradigmas comportamentais e neuro para pensar no cultural. Eu acho que isso é importante, sim. Mas tem um lado do entender como você lida com os desafios, que é pessoal, né, do jogo. De você perceber como é que você encara os desafios da sua vida, né? Então, o jogo ele pode te mostrar isso. E aí tá a diferença. Ele pode te mostrar de uma maneira de conscientização ou aquelas coisas programadas que você só segue roteiro e nem sabe para quê, mais alienado. Então, aí tá. Então, o caminho para a emancipação é você tomar consciência de como você lida com o desafio. Depois, você tomar consciência de como você lida com o desafio. Depois, você ter tomar consciência. Depois, você ter uma questão maior de como é que você resolve problemas, de como você... É aquela coisa do desequilíbrio do Piaget, né? De você rever seus próprios... as suas próprias competências, e depois tem muito de como você colabora, de como você faz junto, e como você cria e difunde isso em rede, né? Então, tem esse do social, né? Então, acho que a gente tem esse caminho da emancipação que ele é importante, de se conscientizar, de fazer o processo de transformação, depois se pensar como agente de transformação social, né? Porque a gente só chega na emancipação quando a gente se enxerga como agente transformador e fala, não, eu não gosto da minha realidade, mas eu quero transformar, eu também sou sujeito dela. Então, acho que esse é um ponto. E eu acho que a gamificação ela pode ajudar muito, ajudar nesse sentido, de você tomar consciência dos seus desafios, criar resiliência, criar superação e se ver como agente de transformação. Então, acho que é isso. E agora, com esse novo artigo da Okada, se divertir também aprendendo, né? Sim, é que ela tem, da Okada, assim, a gente vai escrever um livro também disso, assim, né? Tem um capítulo. E o que é legal que a Okada traz é que ela mostra, ela chama da borboleta da diversão, que é você ter prazer, né? Então você ter isso, né? Então, quando você olhar o desafio, que foi muito para mim, eu acho que foi muito transformador na minha história de vida. Eu não olhava a prova como um sofrimento, eu olhava como um desafio. E eu via eu começava a entender como aquilo era legal, eu me desafiar, entendeu? E aí você ter prazer nisso, não ter uma coisa de peso, de julgamento, né? Então, e você ter prazer em aprender, ter prazer em ser desafiado, né? Não gerar defesa a partir disso, mas gerar um processo de construção, né? Então, acho que é nesse ponto que o jogo pode ajudar muito. Muito legal. Quando esse capítulo for lançado, avisa para a gente também poder publicar nas redes e divulgar, porque eu acho que é uma pesquisa muito interessante. Não, ela fez uma pesquisa assim, a gente está analisando dados de mais de 800 professores, né? E aí a gente está analisando essa perspectiva e fazendo propostas a partir disso, né? Então, estamos aí construindo em colaboração. Quem sabe a gente também explora mais a Okada, que a gente quer que ela venha aqui também conversar com a gente, né, Simone? A gente vamos ver se a gente consegue descobrir mais sobre essa borboleta aí. Lá da Open sempre vem coisas bastante criativas, né? E agora a Paula estando aqui em Portugal também é mais fácil de acessar. Eu mesma tive uma experiência de passar alguns dias lá com a Okada e eu me envolvi um pouco no projeto do Lightmap, na pesquisa responsável, então foi muito interessante, assim, ver como que uma universidade que é totalmente online trabalha, né, é uma das precursoras aí do e-learning, muito interessante. Sim, sim. Olha, mas para ajudar o pessoal a se emancipar, né, se transformar, eu queria que você deixasse aí, Paulo,
Você já foi deixando aí ao longo da nossa conversa algumas dicas, né? Algumas sugestões. Você falou do filme Inception, que eu adorei você mencionar isso, né? E tirar daí a sua referência para falar como design de sonhos. Você também trouxe aqui o livro da gamificação e debate, que você tem um artigo com o professor Romero Tori, mas eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que nos acompanham, que eu acho que é melhor, assim, uma das melhores partes, né, quando a gente está assistindo a entrevista, que as pessoas deixam recomendação, né? E você com essa bagagem aí tão interessante, com essas perspectivas que saem um pouco, não, saem bastante da caixa, que está todo mundo das caixinhas, né? E você, a gente está conversando aqui, a mente abre. E aí eu queria que você contasse para a gente, deixasse aqui sugestões para as pessoas que nos acompanham, né? Do que, então, as pessoas te perguntam como começar a gamificar. Então, assim, antes dessa pergunta, né, como começar a gamificar, quais que são os autores, quais que são as suas referências, quem que você acha essencial, então, para as pessoas, não só gamificar, mas pessoas pensarem a aprendizagem, né, por projetos, a aprendizagem criativa, gamificação, e isso que você traz aí no seu repertório, na sua bagagem, que você pode partilhar aí com com as pessoas, deixar aí pelo menos algumas dicas. Eu acho assim, na perspectiva mesmo de pensar o design, essas coisas, a gente tem aquele livro da Andrea Filatro, das metodologias inovativas, ele dá uma noção bem estruturada de alguns caminhos. Acho que é um caminho que a gente tem esse propósito. Eu comecei a me aprofundar a partir da lógica do MIT, né? Então, o Risnik, né, do aprendizagem ao longo da vida, ele traz algumas vertentes de você aprender. Então, eu acho... Só que o que acontece, que eu queria sair um pouco disso, né? Eu acho que, assim, a gente está construindo, então, eu estou construindo alguns frameworks, então, eu espero estar aprofundando mais isso, que isso tem a ver com o meu projeto de pós-doc, né, que é a formação de professores, e tem um dos meus cursos que eu vou oferecer aqui em Portugal, e também vou oferecer no Brasil também, que é de metodologias criativas, né? Então, eu estou focando nas criativas, não porque... Não é, então não gosta de ativa, não. É que, assim, como é que a gente constrói esse foco e como é que a gente constrói trilhas para ajudar nesse processo de criação, nesse processo de emancipação. Então, tem um artigo, eu preciso confirmar se ele já foi publicado, que eu apresentei no Éden agora, no Congresso Europeu aqui, que é de metodologias criativas. Eu agora estou escrevendo um capítulo mais aprofundado dele também, e, na verdade, eu vou testar esse framework, mas o que é importante é que ele mostra essa questão da aprendizagem por projeto, ou por investigação, ou aprendizagem lúdica, pensando em etapas possíveis, né? Então, que ações os alunos fazem, né? Então, acho que isso é importante de ajudar a construir. Então, acho que o Gamificação em Jogo, Gamificação em Debate, é um livro bem interessante. Eu recomendo porque ele traz vários autores que trabalham no Brasil sobre isso, né? Com perspectivas bem diferentes. Mas é um livro interessante que eu acho que vale a pena quem está começando conhecer, né? Eu acho que a gente tem essa perspectiva mais emancipadora da gamificação, tem muito pouca referência, é o que a gente está construindo agora. Né? Mesmo a própria Margarete, que defendeu essa dissertação de mestrado, ela questiona isso, né? A falta de... E realmente eu fui procurar coisas para ajudá-la, e essa perspectiva mais socio-interacionista ainda tem pouca coisa mesmo, né? Eu acho que é nessas referências que a gente está... Então, assim, eu estou tentando me apoiar na lógica da aprendizagem criativa, o que eu acho que falta na aprendizagem criativa do MIT, tá? E a gente tem um outro vertente que, para mim, é muito cara e muito importante, é a questão do imaginário, né? Porque ele trabalha a imaginação apenas como um vislumbre
da concretização. Como é uma lógica do construcionismo, então acho que a gente tem que aprender a ler essas coisas. Não que nenhuma teoria dá conta de tudo, né? Mas a gente tem que perceber os gaps para a gente, porque é nos gaps que a gente tem a oportunidade de criar. É isso que a gente não tem que ver o gap. Ele não falou disso. Não, ele ainda não falou nisso. Vamos valorizar o que a pessoa fez. Então, eu acho que a aprendizagem criativa, ela falta um pouco no imaginário, porque o imaginário é muito poderoso, que é a questão do mundo simbólico. E eu trabalhei muito tempo com a professora Lúcia Leão. Então, eu tenho um artigo, aliás, sobre o designer educacional, nesse artigo, que é um livro que chama Processos do Imaginário, da professora Lúcia Leão. Nesse livro tem um artigo sobre o imaginário do designer educacional, né? Que é um livro que é físico. Eles estavam para lançar a versão online, mas é um livro que a gente vai ver se eu consigo. Esse artigo ele é muito legal, que é essa questão de como é que você trabalha esse processo do imaginário. Porque o que acontece? O que é o imaginário? É todo... É o trabalhar com a cultura do inconsciente. Então, a imaginação, ela não é só... Quando a criança imagina, ela não imagina só para concretizar alguma coisa, não é só o concreto, mas ela tem esse mundo do sonho, ela tem esse mundo, né? Esse mundo vasto, né? E também você falou de sonho, eu também sou apaixonada, estou esperando ansiosamente pelo Sandman, né? O Mestre dos Sonhos, né? Quem não conhece, isso é a melhor HQ de todos os tempos. Referência básica, isso é referência básica. Ler o Sandman, que vai virar série do Netflix. Aí vai todo mundo ler. Mas, assim, o Sandman, que é o Mestre dos Sonhos, é fabuloso. E eu sempre fiquei imaginando em criar, né? Era um mundo que você podia criar qualquer coisa. Então, por isso, por exemplo, sei lá, quando se criava aqueles metaversos, né? Até hoje, né? O Second Life, essas coisas, né? Eu falava, gente, mas por que vocês imitam o real? Num mundo que eu posso criar qualquer coisa, né? Então, assim, eu penso isso. Então, é sempre isso, criar micromundos, criar... Então, quando a gente fala em criar micromundos do Papert, é criar, inclusive, essas não realidades, que aí a gente entra no design especulativo, que a gente começa a desenhar o futuro quando a gente brinca com essa ficção científica, com mundos irreais, né? Que até pouco tempo a gente falava de mundo pós-apocalíptico, apocalipse zumbi, a gente está vivendo quase isso, né? Como viver, né? E é isso, e a partir disso você aprende com uma criticidade para trabalhar com ficção científica. Então, são coisas que são especiais. Então, mais do que você criar um robô para um problema concreto, um problema sonhado é muito mais divertido. Você criar uma outra mecânica no mundo, né? Como é que seria? A gente tinha uma atividade na disciplina de design especulativo que era isso. Qual seria, se a pessoa fosse mandada para Marte, qual seria o currículo de Marte, né? Então, das pessoas que iam estudar em Marte, né? Então, assim, isso é super divertido. Então, acho que são essas questões que acho que precisam ser trabalhadas, né? Eu falei um monte, né? Eu acho que a gente precisa dessas referências, não apenas acadêmicas, mas acho que a gente precisa sonhar mais dessas referências de ficção científica. Então, pegar né, como é que chama? O Philippe K. Dick, tem um clássico da ficção científica que pouca gente conhece, mas aqui não é tão popular, que é o Amor Sem Limites, do Robert Heinlein, que é um cara que viveu 3.000 anos. Tem histórias muito interessantes que eu uso várias referências desse. Eu tenho tem uma coisa que a gente usa no curso, só para você ter uma ideia, que eu acho... Tem um conto do Isaac Asimov, que ele conta como seriam as escolas nos anos 3000, né? Então, ele conta essa escola. Eu transformei esse conto, né, que é de 1959, numa HQ, né? Eu adaptei, né, numa HQ, e uma atividade que eu faço com os alunos, né? Então, ele conta como seria... E aí, eu
aí tem um personagem que ele não consegue ser instruído, é uma instrução mecânica, né? Pelas fitas de aprendizado. E aí ele não consegue ser instruído, e aí ele vira o cara que constrói as fitas, então tem toda uma. E as fitas estão sempre desatualizadas, então tem toda uma questão de construir processos instrucionais, né? E aí eu uso isso para discutir o papel do designer educacional. Então, você usa uma situação futurista para discutir, né, um papel atual. Então, isso é super interessante e super especulativo. Então, acho que são questões. Então, esse é um outro conto que acho que também é uma referência importante para o design educacional. O conto chama Profissão. Profissão. Recomendo achar esse conto do Isaac Asimov, de 1959. Então, acho que são referências diversas e que eu acho que a gente ainda tem muito que construir academicamente a partir delas, né? Espero que eu consiga escrever muitas dessas coisas agora aqui no pós-doutorado. Nossa, mas eu adorei, anotei Muito aqui legal. todo. Que riqueza de Gostei referências, né? Geralmente a gente pede uma outra referência, a pessoa dá uma outra referência, mas aqui eu anotei uma lista, acho que teve mais de 10 referências super interessantes. Depois a gente coloca na descrição do vídeo para o pessoal poder pegar essas referências direitinho, e não perder nada. Mas muito, muito, muito obrigada, Paula. Foi incrível assim falar contigo, ouvir tua experiência, os teus movimentos, né, dentro dessa tua profissão, que também profissionaliza pessoas, né? E essa forma criativa de trabalhar com design instrucional, acho que é uma coisa essencial para os dias atuais, que falta muito, né? A gente precisa de pessoas inspiradoras, a gente precisa de leituras que façam a gente pensar o mundo, outros mundos, outras possibilidades. Eu acho que tu trazes bastante disso na tua fala. Então, a gente agradece imensamente a tua presença, a tua disponibilidade para falar aqui com a gente do Educações em Rede. E você que ouviu esse vídeo aqui, que assistiu, que interagiu aqui com a gente, convida os seus amigos, convida os seus pares, os seus colegas, compartilha, manda adiante essas informações, esse conhecimento que a professora Paula nos disponibilizou hoje. E também nos segue nas redes sociais para ficar atualizado aí no nosso conteúdo, tá bom? Não esqueçam que o nosso site é www.educaçõesemrede.com e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Obrigada, Paulo. Obrigada, Simone. Tchau, pessoal. Tchau! Tchau.